Olá galera, você que está aí no seu conforto do lar, assistindo as nossas videoaulas, aprendendo, já que obviamente você quer passar no Enem, quer tirar nota 1000 na redação, então ótimo, vamos prestar bastante atenção à nossa aula e arrasar nessa redação. E agora para você, nós vamos começar a trabalhar estratégias argumentativas. E que estratégias nós vamos discutir? Hoje ficaremos apenas com exemplificação. Nas aulas seguintes, nós iremos abordar outras possibilidades de você fundamentar melhor a sua dissertação. Como você já vem acompanhando as minhas aulas, sabe muito bem que a introdução ela vai desencadear o segundo parágrafo, que seria a argumentação. Lembrar que nós temos um elemento coesivo que liga a introdução ao argumento. Temos depois a estratégia argumentativa, que hoje será exemplificação. E, por fim, nós temos a análise crítica. Esse é o padrão básico de estrutura e de organização do processo de persuasão do nosso leitor. Exemplificação, o que é que representa? Nós vamos oferecer ao corretor um exemplo, pode ser fictício, hipotético, ilustrativo, para fundamentar o seu ponto de vista. Mas o melhor exemplo, o que eu mais gosto, o que fundamenta melhor, é o fato divulgado pela mídia. A exemplificação assim, ela vai ser um acontecimento real. Eu prefiro em relação, por exemplo, a um hipotético. Eu acho que o poder de convencimento do hipotético, do meramente ilustrativo, ele tem um grau de informatividade um pouco mais baixo. Mas é correto. Eu prefiro algo mais complexo, que seria um fato que realmente aconteceu. E onde nós colocaríamos esse fato, esse acontecimento, essa notícia divulgada pela mídia? Aqui. Logo após o elemento coesivo e, obviamente, aquele contexto, aquela introduçãozinha básica, sem demorar muito entre o elemento coesivo e o argumento e a estratégia que você vai usar. Se a gente demora demais para apresentar o argumento, você não vai ter tempo de mostrar o que você pensa, a sua análise crítica, a sua reflexão. E hoje trago para vocês duas notícias, dois fatos. Uma notícia de dezembro, que foi aquele envolvimento de um grupo criminoso, e aí eu já estou começando a fazer a análise crítica, porque, por exemplo, o professor Silvio vai estar comigo aqui, vai abordar um pouco, ele pode ter uma outra análise, uma outra visão. A análise crítica está aqui, mas ela pode estar junto do argumento, nunca antes do argumento. Então, que grupo criminoso é esse? Que eu já estou avaliando, que eu já estou colocando um juízo de valor. É o grupo que tentou contra a vida de uma pessoa, também, e contra os equipamentos e produção que estava armazenado na produtora do grupo Porta dos Fundos. Esse fato aconteceu em dezembro de 2019. Esse é o primeiro fato para a gente analisar. O segundo fato é mais recente, é de março, é desta semana. A Secretaria de Município de Saúde de Natal está fazendo um processo de capacitação dos profissionais que trabalham, que têm atividades relacionadas com o idoso, para que haja uma prevenção, de qualquer doença, de qualquer problema relacionado, por exemplo, ao coronavírus. Então são essas duas notícias que nós vamos usar como estratégias argumentativas na nossa aula. Olá galera, estamos aqui de novo, mudando o cenário e obviamente mudando com o professor Silvio, que vai dar uma força para essa aula, para engrandecer mais ainda o conhecimento que você deve ter
sobre estratégia argumentativa. Não é isso, professor? Tranquilo. A intenção é fazer com que o parágrafo, o texto, a elaboração textual fique enriquecida a partir de informações da análise crítica, na argumentação, na coesão textual, nos elementos que dão o formato, né? O embelezamento da argumentação do texto. Beleza, ótimo, show! Vê só, Silvio, o que eu tinha falado anteriormente é que a construção do parágrafo argumentativo tem a coesão, tem uma mínima introdução para chegar à estratégia e depois nós temos a análise crítica, certo? A estratégia que eu estou abordando hoje é exemplificação. E que tipo de exemplo ou incentivo eu gosto que o aluno use? Fatos divulgados pela mídia. Mas não é só importante ter esse fato, é saber como explorar, colocar a sua presença, não usando, obviamente, a primeira pessoa, seja ela do singular ou do plural, mas que a sua presença, que sua autoria esteja no texto. E essa autoria, Silvia, ela está principalmente na análise crítica, que é a reflexão que o aluno faz sobre a estratégia. Então, eu trouxe duas exemplificações hoje para você analisar, refletir sobre elas. A partir do momento em que você, inclusive, eu gosto muito que o aluno, para introduzir a reflexão crítica, ele usa um elemento de retomada. Então, se hoje nós estamos trabalhando um fato, então, esse fato, esse acontecimento, essa exemplificação é uma estratégia importante para dar início à sua voz, a voz do autor. É quando você faz esse período e você, de uma certa forma, deixa bem claro que está havendo um outro momento, fica muito mais fácil e a coesão extremamente importante. É verdade. O exemplo ele não deixa de ser um registro. Então, dizer que esse registro midiático, então essa informação citada, esse contexto, então o uso do termo anafórico é realmente de suma importância. Obviamente, e sempre chamando a atenção para que o aluno não insista em uma repetição do demonstrativo diante da diversidade de recursos que ele poderia usar, tá certo? Então vamos aos exemplos, Silvio. O primeiro exemplo foi um fato que aconteceu em dezembro de 2019. Vê só. É importante que o aluno coloque quando aconteceu, mas não há necessidade de fonte. Devido à credibilidade da notícia, do que aconteceu, não há necessidade de você dizer que viu isso na Tribuna, no Globo, no Fantástico, na Record, no Estado de São Paulo e por aí vai. Você precisa colocar o exemplo e, é óbvio, contextualizá-lo em termos de tempo em si. Então, o fato aconteceu em dezembro de 2019. E o que aconteceu, como eu já tinha falado anteriormente, né, houve por parte de um grupo, né, que eu já comecei a fazer análise crítica, adjetivando esse grupo, uma tentativa de homicídio, já que tinha uma pessoa lá no ambiente, e destruição também dos produtos do grupo Porta dos Fundos em si. Como você também deve lembrar, o fato aconteceu em virtude de recentemente Porta dos Fundos ter lançado um filme em que a figura de Jesus foi um pouco questionada da maneira como eles fizeram essa abordagem. Que análise crítica você faria da ação do grupo em relação ao que aconteceu? Pelo que eu soube do fato que é recente, o que mostra que por ser recente, é bem comum que as pessoas tomem conhecimento, porque a mídia explora bastante. Isso. Eu lembro que o fato ganhou projeção não só pelo motivo de estar atingindo uma figura, que é a figura de Jesus Cristo, né? Que dentro do cristianismo é a maior referência, então o mundo religioso se sentiu afetado, naturalmente afetado. Além do que, esse grupo que fez esse movimento, né, chamado até de criminoso, e realmente foi um movimento criminoso, alguns estavam encapuzados. E houve um que não o fez, e esse que não estava encapuzado, de certa forma, foi o mais ousado, porque ele chamou para si, né, uma responsabilidade que depois até se tornou maior, porque ele fugiu.
Então, realmente, se não fosse um ato criminoso, aí nós ratificamos o seu pensamento de que realmente era criminoso. Se não fosse criminoso, ele não teria fugido. Embora ele tenha ficado sem um capuz, né, na hora em que foi atuar nesse crime, mas os efeitos foram muito danosos. Então, eles realmente danificaram o patrimônio, eles, de certa forma, atingiram a possibilidade até de matar quem estava ali, que era, se não me falha a memória, um vigilante, e o patrimônio mesmo físico, né? Os móveis e recursos, né, daquela equipe, daquele grupo, realmente tudo isso foi afetado. Então, realmente é algo criminoso e por isso houve tanta repercussão. Ótimo. Vê bem como é importante a análise crítica. Silvio poderia ter tido uma outra visão sobre o fato. Obviamente, quem praticou o que eu chamo de delito não o viu como tal, seja usando máscara ou não, achava que estava numa missão, né, religiosa ou pessoal. Portanto, cada fato ele pode ser visto de diversas formas. E às vezes, Silvio, o que é que acontece? A nossa experiência, a nossa forma de trabalhar a visão crítica das pessoas, pode ser que a gente até mude. Nós mesmos mudamos a nossa forma de ver os fatos. Ou seja, aprofundar a nossa visão crítica é algo muito importante. E não há necessidade, eu falo isso para os meus alunos, de você dizer mais além disso para concluir o parágrafo. Já está bom. Ah, mas eu gosto de fazer uma conclusão. Pode fazer, não está errado, mas não há necessidade. Você já está concluindo o parágrafo a partir do momento que você faz essa análise crítica. Vamos agora, Silvio, eu vou pedir permissão a você para ler a segunda notícia, porque diante do contexto que a gente vive, ela assume uma importância para mim muito significativa. De novo, já estou fazendo análise crítica. A Secretaria Municipal de Saúde de Natal oferece curso de capacitação destinada aos profissionais que desempenham atividades com idosos para a prevenção da contaminação por Covid-19. Esse fato está acontecendo esta semana, salvo engano, mais precisamente, amanhã, quinta-feira, dia 19. O que é que você tem a dizer sobre essa iniciativa diante desse contexto em que nós estamos vivendo? Bem, primeiro, tomar como referência que essa medida do governo, né, é uma medida que está em sintonia com o que está acontecendo, o que deve acontecer no país inteiro. Somos partícipes, né, de um momento histórico na história do Brasil. E do mundo, do mundo, é muito forte. Diante da repercussão do que está acontecendo, de contaminação, sim, é um fato, não vamos dizer único, porque nós já tivemos outras pandemias, epidemias, sim, né? Mas o que está acontecendo hoje, ele se torna único pela sua peculiaridade. Justo. Aí o que é que acontece? Se não houvesse, vou usar o verbo até dessa maneira, né? Se não houvesse nenhuma mobilização por parte do governo em relação a este gravíssimo problema pelo qual estamos passando, seria uma omissão absurda. Então, é importante que a Secretaria de Saúde, que o Estado, que o governo, todos os órgãos ligados à saúde e outros órgãos também, como é o nosso caso, inclusive na área da educação, que nós estejamos mobilizados. Então, devemos ver esse movimento, essa iniciativa do governo como algo necessário, eu diria até urgente, né? Se vai começar amanhã, ótimo que se comece, porque há uma necessidade sim de uma capacitação diante de tanta fragilidade ou vulnerabilidade que os idosos, né, têm diante desse contexto. Pois é, e esse trabalho ele vai ser útil para não só os idosos que são atendidos nas instituições públicas e privadas, mas também esse conhecimento vai ser repassado para que nós possamos lidar melhor com os idosos com os quais nós convivemos, porque às vezes falta um pouco de conhecimento para que a gente possa saber exatamente como fazer
para que eles possam estar em prevenção em relação à Covid-19. Verdade, assim, e é o que eu tenho observado ultimamente, né, nesse boom, né, nesse grande volume de reportagens sobre o assunto, é que às vezes o próprio idoso repórter, o idoso apresentador de algum programa, o idoso professor, o idoso gestor, ele diz, os idosos precisam, ou seja, precisa usar agora a expressão nós, né? Ou seja, não é uma preocupação apenas com ou para os idosos, com os outros, mas com nós mesmos. Entende? Então, independentemente de quem esteja sendo o porta-voz dessas iniciativas, que seja utilizada a primeira pessoa, no caso dos que estejam sendo beneficiados ou que estejam promovendo esse tipo de iniciativa. Ótima análise, Silvio. Deu uma complementada, embora a ideia geral de como nós devemos refletir sobre essa ação de capacitação foi sua, né? Isso mostra o quanto a nossa experiência de vida, as nossas leituras são importantes para que a gente tenha uma ótima análise crítica. E era isso que eu queria com vocês hoje, trabalhar um pouco essa questão da estratégia argumentativa, mais precisamente a exemplificação. E que tipo de exemplificação? Fatos divulgados pela mídia. Mas nunca esquecer, por isso a presença de Silvio aqui tão significativa, do quanto é necessário refletir sobre essa estratégia. Não vamos convencer o outro meramente jogando a notícia, e sim mostrando de que forma essa notícia possa convencer o nosso leitor. Obrigado e até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.